A igreja ensina o seguinte, que o pecado original é denominado pecado, veja, entre aspas. Por quê? Não é um pecado de culpa da criança. A criança não tem culpa nenhuma, né? Então, é um pecado de maneira analógica. Por que analógica, comparativa? Porque o pecado, ele gera consequências negativas. O pecado original também gerou consequências negativas. Por isso que é chamado de pecado. Mas não é um pecado como o pecado pessoal. Aí separa o pecado original do pecado pessoal. Ok? Ninguém vai confessar o pecado original. Não, você confessa o pecado pessoal, que você cometeu depois que você já tem o uso da razão. Então, é um pecado contraído e não cometido. Quer dizer, é um pecado é um mal de herança, não é um mal que você cometeu. Um estado e não um ato. Então, o pecado original é um estado. Que estado é esse? A sua natureza ficou deformada. Não era para você morrer, não era para você nunca ter dor de dente, nem dor de barriga. Não era para dar luz com dor, entenderam? Não era para ter sofrimento nem morte. Por que tudo isso acontece? Porque a matriz, a natureza humana foi enfraquecida pelo rompimento com Deus, do pecado. Essa é a essência do pecado original. E que a igreja diz que não se pode negar, é dogma de fé. A igreja não entende 100% como é que foi o pecado original, mas a igreja garante que foi. Houve um fato histórico na humanidade que gerou tudo isso, né? Muito bem, vamos em frente. Consequências do pecado de Adão e Eva. Então a igreja ensina, quais são as consequências do pecado original? Perderam a graça da santidade original, por isso passam a ter medo de Deus. A primeira coisa que aconteceu com Adão e Eva, depois que eles pecaram, o que foi? Se esconderam de Deus. Adão foi lá para a moita, o Adão da moita, porque ficou com medo de Deus. Por quê? Porque ele sentiu que ele tinha feito coisa errada. É que nem criança que não faz coisa errada, não se esconde do pai e da mãe. Perderam a santidade original. O homem tinha uma santidade original, por isso ele estava em comunhão com Deus, porque ninguém pode viver em comunhão com Deus se não for santo. Por isso que nós vamos ter que passar, quem sabe, até pelo purgatório, porque ninguém entra em comunhão com Deus se não tiver 100% santo, porque Deus é santo, santo, santo. Vocês entenderam? Se você pegar a carta de São Paulo, eu vou te falar as coisas e gosto de documentar. Se você pegar a carta de São Paulo não, a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, olha o que diz, né, a carta aos Hebreus, né, capítulo 12, versículo 14. O capítulo 12, o autor dessa carta fala da correção paterna de Deus, e ele diz assim, né, no versículo 14, está aqui, ó, ele diz assim: procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, por que Adão e Eva estavam ali na casa de Deus? O que é aquele Éden, aquele jardim? É uma poesia, é uma alegoria para dizer que Adão e Eva estavam na comunhão com Deus, no jardim de Deus, entenderam? Aquela pessoa que você traz para o jardim da sua casa, quem é? Aquela pessoa que você ama. Você deixa abrir a sua geladeira, pegar a cervejinha, né? Intimidade. Então o homem tinha a santidade, ele perdeu essa santidade, por isso que ele foi expulso do paraíso. O que quer dizer, Deus expulsou, botou um anjo lá, com a espada vigiando para o homem não voltar para o paraíso. Não está lá no Gênesis? Tá? O que significa isso? Significa que o homem, porque ele experimentou o pecado, ele se sujou, ele não pode mais viver na comunhão com Deus, ele vai ter que se limpar. Então Cristo veio para limpar o homem e trazer o homem de volta. Por isso, gente, que a igreja diz, negar o pecado original, como consequência, você nega o mistério de Cristo, porque o Cristo veio por causa disso. Vocês entenderam? Então, é muito importante essa questão. Pode passar. Fizeram uma falsa imagem de Deus, como se Deus fosse ciumento.
Por quê? Porque o demônio disse para Adão e Eva assim, esse Deus aí é malandro, ele sabe que o dia que vocês comerem dessa fruta aí, os seus olhos vão se abrir, vocês vão ser como deuses. Então, o catecismo diz, né, Adão e Eva acharam que Deus era ciumento, eles vão ser como nós, então vamos proibir. Brincadeira, Deus vai ter ciúme da pobre criatura que ele tirou do nada, né? O demônio colocou no coração do homem e da mulher o pecado de desconfiar de Deus. Gente, isso tudo que está aqui, eu não tirei nada da minha cabeça, viu gente? Está aqui, ó, Catecismo da Igreja Católica. Eu não sei nada, a igreja que sabe. Então o catecismo diz assim que o que o demônio fez e faz com você hoje é fazer você desconfiar de Deus. Isso é o pecado. Será que Deus me ama mesmo? Então por que Deus me deixa sofrer? Por que Deus levou a minha mulher, me deixou viúvo? Será que Deus me... Sabe, você passa a desconfiar de Deus. Não, você tem que dizer, Deus é Deus, Deus sabe o que faz, amém. Mesmo chorando, mesmo com lágrimas, você tem que dizer, Deus não erra, Deus me ama, Deus é Pai. E aí você dá um tapa na orelha do demônio, que fica falando no seu ouvido aqui, amaldiçoa a Deus. Não foi o que ele falou para o Jó? Quando Jó ficou leproso da cabeça aos pés, a mulher do Jó falou para o Jó, amaldiçoa a Deus e morre desgraçado. Está lá no livro de Jó, né? O que o Jó falou para ela? Você é uma insensata, cala a boca, você não sabe o que você está falando. Deus não nos deu a felicidade, Deus nos deu, por que Ele não pode dar também a infelicidade? Deus dá, Deus tira, bendito seja Deus. E o Jó lascou um tapa na orelha da mulher dele, outro na orelha do demônio, e foi abençoado por Deus. Por quê? Porque não desconfiou de Deus. Gente, o que o demônio faz no coração da gente, é fazer a gente desconfiar de Deus. Achar que a culpa do sofrimento da gente é culpa de Deus, não é. A culpa do sofrimento não vem de Deus, vem do pecado da humanidade. Não vem de Deus. Deus não pode pecar, Deus não pode fazer o mal, Deus é Deus, Deus é perfeito. Então o catecismo, né, eu amo o catecismo por causa dessa profundidade do catecismo, né? Fez o homem desconfiar dele. Ele quer sempre jogar o homem contra Deus. Olha aí o que o catecismo diz. O que o demônio quer? O que é a tentação? Ele quer jogar você contra Deus. Cuidado. Vamos. Primeira consequência do pecado original. O homem perdeu o domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo. O homem perdeu o domínio das faculdades espirituais sobre o corpo. Hoje o homem vira de cabeça para baixo. O que acontece? Hoje o corpo manda na alma. O corpo esmaga o espírito. Então, o homem não consegue controlar a gula, porque o corpo... Aí o que acontece com o espírito fica esmagado aqui embaixo. Aí ele cai no pecado. Né? Entenderam? Então, é consequência do pecado original. Você só não vira de cabeça para baixo, por causa do pecado original, se você tiver a graça de Cristo. A graça de Cristo te mantém de pé. Quem tem a graça de Cristo, continua o espírito em cima da matéria. Mas se você não tiver a força de Cristo, meu amigo, ó. Vocês sabem que o homem tem uma hierarquia. O espiritual, o racional e o físico. Esse é o homem de pé. É o homem que a espiritualidade comanda a razão, e a espiritualidade e a razão comandam o físico. Mas tem muita gente de cabeça para baixo. Tem muita gente que o espírito está lá embaixo, a razão está no meio, e o corpo está em cima, a matéria está em cima. Então a matéria esmaga o espírito. E o homem se arrasta que nem um verme. Entenderam? O homem de pé é o homem que tem Jesus Cristo, que a graça de Deus supre essa carência de santidade que o pecado original nos roubou. Vocês estão entendendo? Por que o Cristo é o reverso da medalha do pecado original, diz o catecismo? Bom, então o homem perdeu esse domínio. Segundo, a união entre o homem e a mulher foi rompida. O homem começou a brigar com a mulher. Por que tanta briga? Por que tanta separação? Por que homem matando mulher, mulher matando homem? Por quê? Pecado original. Não tinha essa desarmonia. Então o homem estava em paz com ele. Ele não tinha desarmonia, ele com ele. Ele não tinha desarmonia com a mulher. Não tinha.
tá certo? E sua harmonia com a criação foi quebrada, também a harmonia do homem com a criação. Não era para a cobra venenosa morder o homem e matar o homem, não era. Tanto assim, o que diz o profeta Isaías no capítulo 11, quando ele fala do reino messiânico? Que coisa impressionante aquela imagem que o profeta Isaías fala, que uma criança de colo poderá enfiar a mão na toca da serpente e não lhe acontecerá nada de mal. É uma coisa horrorosa. Você imaginar uma criancinha enfiar a mão no ninho de uma cascavel e não acontecer nada? Por quê? Porque vai acabar o mal. Quando Cristo voltar, chegar ao final da história, o pecado for destruído, por isso que São Paulo fala que o último inimigo a ser vencido será a morte. Por quê? Porque a morte só vai ser vencida quando for vencido o pecado. Porque São Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Entenderam? Que coisa bonita. São Paulo diz assim, o boi e o urso vão comer capim um do lado do outro. O lobo e o cabritinho vão ser amigos. Porque vai acabar o mal. Então, esta harmonia com a criação que foi quebrada pelo pecado original, quando o reino de Cristo se instalar definitivamente, e todo o mal e pecado foi expulso, voltará ao paraíso terrestre. Como e onde, nós não sabemos, mas sabemos que haverá novos céus e nova terra. É o que a igreja sabe. Vamos em frente. 3. A criação ficou submetida à servidão da corrupção. Aqui, em Romanos 8, 20, São Paulo diz assim, que a natureza geme em dores de parto, como que aguardando a libertação, a liberdade dos filhos de Deus. O que São Paulo quer dizer com isso? A própria natureza ficou esmagada com o pecado original do homem. Então, por que há um desequilíbrio na natureza? Terremotos, tsunamis, também, a natureza também, e de onde é que a igreja entendeu essa revelação? Deus falou para Adão, Adão, meu amigo, agora você vai ter que tirar da terra o alimento com o suor do teu rosto, porque não era para a terra produzir espinhos e abrolhos, mas porque você pecou, Adão, a terra se revoltou. Você não ia precisar trabalhar para tirar o alimento da terra, agora você vai ter que trabalhar. E a igreja ensina que o trabalho passou a ser, não um castigo para o homem, o trabalho passou a ser redentor, porque vocês sabem que quem trabalha não faz bobagem, né? Deixa um homem sem trabalhar, deixa um menino na vagabundagem, o que ele vai fazer? Roubar, matar e destruir. Mas se ele estiver trabalhando, não é verdade? Até Confúcio, que não era cristão, dizia que o trabalho é a sentinela da virtude. O trabalho é a sentinela da virtude. Quem trabalha não tem tempo de fazer coisa errada, não é verdade? Entra no serviço às 7 da manhã, sai às 6 da tarde, está cansado, vai para casa, toma o seu banho e não fica andando para a rua, porque sabe que no dia seguinte tem que pegar duro no batente de novo. Agora, se não trabalha... Então, o Papa Paulo VI, quando esteve na Terra Santa, visitou a carpintaria de São José, na Terra Santa, foi o primeiro Papa que visitou a Terra Santa. Tem lá a carpintaria de São José, né? Lá em Nazaré, eu já estive lá. O Papa fez uma homilia, dizendo assim, Nazaré, aqui nós vamos aprender a lição árdua e redentora do trabalho. Árdua e redentora do trabalho, quer dizer, o trabalho redime, salva. Então, a partir do momento que o pecado original entrou, Deus colocou o remédio do trabalho, não como castigo, como remédio. É amargo, remédio é amargo, né? Mas cura, né? Vamos lá. 4, a morte entrou na história da humanidade. Essa foi a pior consequência do pecado original. O catecismo garante que o homem não morreria se não fosse o pecado original. A morte entrou na história da humanidade, pois Deus tinha dito que no caso de desobediência, o homem voltará ao pó do qual é formado. Está aqui em Gênesis 3,19. O que Deus falou para Adão e Eva? Não comam dessa fruta, porque o dia que vocês comerem dessa fruta, vocês vão morrer. Isso significa o quê? Se não comesse da fruta, não morreria. Mais uma vez eu repito, gente, fruta aí é um símbolo. Inventaram inclusive a maçã, né?
O símbolo do pecado original é uma maçã mordida. Não tem maçã na Bíblia. O Gênesis não fala de maçã. Eu acho que a influência europeia, onde o cristianismo cresceu muito, e lá tem muita maçã, eu acho que pegaram a maçã como uma fruta. Eu acho que se fosse aqui no Brasil, ia ter um pego a banana. Ia ser uma banana mordida. Na Europa pegaram a maçã. Não tem maçã coisa nenhuma. Deus fala em fruta, porque fruta é algo doce, algo gostoso. Entendeu? Não coma dessa fruta, porque senão vocês vão morrer. E comeram, resultado, vai voltar ao pó. És pó e ao pó vai voltar. Tá certo? Quinto, o pecado se espalha pela terra. Interessante, depois que Adão e Eva pecaram, o que a gente nota na Bíblia? O pecado inundou a face da terra. O que nós vamos ver? Caim mata Abel. Um irmão mata um irmão. Gente, não é simplesmente um homicídio, um homem que mata outro homem. Não, é um fratricídio, um irmão que mata outro irmão. Depois vem aquela loucura da Torre de Babel, quiseram chegar ao céu, que quiseram ser deuses, o pecado da soberba, e Deus misturou as línguas deles, não se entenderam mais. Depois vem aquela loucura de Sodoma e Gomorra, que Deus ficou apavorado, né? E falou para Abraão, vou acabar com essas duas cidades. E Abraão tentou negociar com Deus, Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai acabar. Olha, Abraão, se tiver 50 justos, eu não acabo. Mas, Senhor, se tiver só 40, não acabo. Se tiver só 30, não acabo. Se tiver só 20, não acabo. Se tiver só 10, não acabo. Abraão não conseguiu baixar mais, e Deus acabou. Acho que não achou 10 justos em Sodoma e Gomorra. O pecado inundou a face da terra. Tá certo? O que começa uma corrupção universal? O que a igreja quer ensinar com isso, gente? Essa corrupção que nós experimentamos não é só a corrupção financeira dos políticos, é a corrupção da imoralidade, a corrupção do aborto, a corrupção da eutanásia, a corrupção da camisinha, a corrupção da pílula, essa corrupção universal. Isso tem uma raiz. Isso tem uma raiz. Lá no pecado original, a natureza humana foi ferida, a santidade foi ferida, a justiça original foi ferida, entenderam? Bom, vamos só completar aqui, Ellen, passa mais um. Pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, Romanos 5,19, ou seja, pela desobediência do Adão, que era a matriz da humanidade, a matriz se contaminou, passou para todo mundo. Por isso que vem um novo Adão, Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez? É uma coisa muito importante entender. Por que Jesus se encarnou? Nós celebramos do Natal, se fez homem. Por quê? Porque ele precisou se unir a todos os homens. Note uma coisa importantíssima, Jesus não tinha a natureza humana, porque Jesus é Deus. O Verbo é Deus. O Verbo não tem natureza humana, o Verbo só tinha natureza divina. Mas o que o Verbo fez? Ele assumiu a natureza humana em cima da natureza divina, para fazer o quê? Para libertar a natureza divina, que o Adão tinha estragado nele. Entenderam? Então, quem agora entra no Cristo, pelo batismo, pela igreja, São Paulo diz, é uma nova criatura. Passou o que era velho. Ou seja, a sua natureza humana, ferida de morte pelo pecado original, no Cristo agora, ela se liberta. Entenderam? Por isso que o Cristo tem tudo a ver com o pecado original. A igreja fala do primeiro Adão e do novo Adão, a primeira Eva e a nova Eva, que é Maria. Entenderam bem? É muito importante entender isso. Isso explica, gente, a nossa história. Entenderam? Quem não entende o pecado original, quem não aceita o pecado original, não entende a história da humanidade.